Imagine por um segundo que você vive um mundo o qual foi dominado pelos poetas. Pensou? A princípio pode parecer algo muito bonito. Eu acredito que você tenha pensado nisso. Um mundo muito belo, um mundo artístico, um lugar onde a poesia reina, em que a beleza, a arte está em todo canto. Tenho quase certeza de que você pensou que seria uma maravilha viver nesse tipo de mundo. Ora, eu posso lhe dizer uma coisa, que você está errado e nós estamos vivendo em um mundo dos poetas. A verdade é que o poeta, ele não é necessariamente algo bom. Eu tenho quase certeza de que todo mundo associa a palavra poesia ou um poeta a algo bom. Se eu digo que, ciclano ou fulano é um poeta, nós logo pensamos, nossa, ele tem um grande domínio da fala, ele tem um grande domínio da língua. E, portanto, ele é alguém elevado, alguém inteligente. Quando, na verdade, não acontece isso. Por quê? Porque aqui, quando a gente vai lá no dicionário e procura pela palavra poeta, o que nós achamos é algo que não diz respeito a se a pessoa é um bom poeta ou um mau poeta. Isso é na linguagem o que nós chamamos de função psíquica da linguagem. Quando nós falamos algo e esta não causa um sentimento divergente, não causa qualquer tipo de sentimento. Ora, o poeta, em certa medida, ele trabalha justamente com essa função psicológica, quando ele usa palavras para descrever determinado acontecimento ao invés de outras, escolhendo aquelas que nos causam um sentimento melhor, ou aquelas que nos causam um sentimento mais aprazível, ou qualquer tipo de sentimento que ele quer despertar. Então, voltando para a pergunta inicial, vamos imaginar agora de fato o mundo dominado pelos poetas. Ora, esse mundo não é um mundo necessariamente bom, mas também não é necessariamente mau. O que seria então um mundo dominado por essas pessoas? Pense comigo, qual é a função do poeta? O poeta é aquele que tem o alto domínio da língua, da sua função estética. Eu acho que desde o 7º ano a gente aprendeu as diversas funções que a língua apresenta. Função emotiva, função de convencer as pessoas, eu não vou lembrar o nome agora, mas a linguagem possui diversas funções, e a poesia é uma delas. Se você se lembrar lá na escola, a poesia ela ia se tratar justamente da parte externa, aquilo que você vê do texto. Nem sempre ela vai transmitir um sentido que é bonito. Nem sempre a poesia em si vai querer transmitir algo grande ou algo grandioso. Eu posso escrever um poema inteiro somente para falar sobre o canto dos pássaros. E seria algo bonito, por causa justamente dessa função. Outra função essencial da linguagem, para a gente entender o que eu quero explicar, seria o quesito do signo e do significado. Signo é a parte que a gente vê da imagem, é o símbolo que nós vemos. A gente vê aquela letra e representar determinado som. Tipo a letra A e o som A. O signo é a parte que a gente vê e o significado, obviamente, é o que ela quer dizer com aquilo. O poeta justamente mexe com a parte do signo daquela palavra. Então, unindo essas duas coisas que eu acabei de apresentar, o que seria o mundo dominado pelos poetas? Ora, nada além do que o mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje em dia em um mundo totalmente dominado pelos poetas. Porém, não necessariamente poetas bons, mas na maioria das vezes poetas maus. Qualquer um que tenha um pequeno domínio sobre a língua e sobre os seus significados pode montar hoje uma, entre aspas, poesia e nos falar. O jornal é um dos principais. Quando nós pegamos para ver os jornais, a maioria do que está escrito ali não é necessariamente um dado factual da realidade. Mas a poesia, ela atrapalha com que nós enxerguemos completamente o que está sendo escrito e o que quer ser passado. Quando o jornalista utiliza dos meios linguísticos para poder dar um outro significado, para poder justamente distribuir ou atribuir um sentimento a determinada notícia para você, ele está agindo da mesma forma como um poeta. Ora, se eu uso tal palavra para querer despertar um sentimento em quem está lendo, então eu também sou um poeta. Mas perceba, isso está muito mais presente nos dias de hoje do que a gente imagina. Políticos, jornais, o que mais? Youtubers, a maioria das pessoas querem despertar os nossos sentimentos, querem despertar emoções em nós. É por isso que elas usam sempre aquele título chamativo, tipo, ei, você vai morrer em 3 dias se você não comprar isso.
Ou veja só o que aconteceu. Isso não só tem uma conotação de persuasão, que é outra função da linguagem, como às vezes uma função poética, de querer despertar um sentimento e você ter a curiosidade de ir lá atrás do vídeo, de ir comentar algo, de às vezes voltar num político. Então, às vezes, quando você tem essa visão, você consegue enxergar que quase tudo que há no mundo de hoje, no que é escrito, no que é falado, há um pouco de poesia, pois quer de despertar um sentimento. Então, o mundo dominado pelos poetas é o mundo do normal, é o mundo em que nós vivemos hoje. Por vezes, essa poesia impede que nós enxergamos aquilo que é verdade. Então, o que seria o meu adendo aqui? É para que nós tenhamos cuidado sempre com o que lemos e vemos nas redes sociais, para que assim não nos deixemos levar justamente pelo sentimento que aquilo nos causa. Mas tentamos dissipar toda essa nuvem, tudo isso que impede com que nós enxergamos aquilo que é verdade. O mundo dominado pelos poetas tem que tomar um estreito cuidado. Se ele consegue mexer e despertar um sentimento dentro de mim, então logo ele tem o meu controle. Então, a melhor maneira da gente conseguir ver as coisas como elas são é justamente buscar o significado que elas possuem, não seus signos. Ora, às vezes, a gente sempre sabe, a gente vê uma palavra e atribui logo a um sentimento que nós temos. Isso é muito mais comum hoje em dia, principalmente no debate público. Se a gente vê as palavras comunismo, capitalismo, empresário, luta de classes, todos nós já atribuímos a essas palavras um significado, um sentimento que não são delas, mas alguma experiência que nós tivemos com ela. Nós atribuímos àquela palavra ou uma pessoa em específico ou um sentimento que aquilo nos desperta. De que maneira a gente pode fugir disso? Ora, indo atrás do significado verdadeiro delas. A maior causa dos debates estarem indo de mal ao pior é justamente por causa que cada pessoa tem agora um próprio significado de uma palavra. Comunismo significa algo para uma pessoa e significa algo totalmente para outra pessoa. E quando essa vai debater, significa algo totalmente diferente para o interlocutor. Acaba por gerar uma tremenda confusão quando nós vamos debater ou quando nós vamos querer discutir de forma sensata um determinado termo, uma determinada política ou qualquer outra coisa. Se nós não nos comunicamos com os mesmos significados e com os mesmos signos, a gente vai se confundir. Afinal, eu vou falar algo, a pessoa vai pensar em outro. É como eu falar em cachorro e a pessoa pensar em gato. Isso atrapalha totalmente a comunicação. É o que nós chamamos na linguagem de ruído. Isso seria um ruído. A poesia, quando não usada adequadamente, seria um ruído. Por isso é essencial a gente sempre estar por dentro dos conceitos que nós estamos falando. Se eu falo um conceito, se eu defendo alguma coisa, é bom que eu saiba o significado original, e não somente o que ele significa. Se eu falo com um amigo e ele me apresenta algo novo, e eu já tinha ouvido falar sobre aquilo, é bom que eu vá atrás, para que assim a gente consiga falar sempre com os mesmos códigos. Do contrário, pode acabar tendo alguma confusão, o que é muito comum hoje em dia. Por isso, eu quis fazer o vídeo de hoje, primeiro para tentar reviver o meu canal, que está muito tempo parado, e ajudar, de certa forma, a explicar o porquê de tanto o debate atualmente está indo de um mal ao pior. Ou porquê de várias vezes a gente acabar brigando com um colega ou com um amigo nosso sobre política, quando na verdade nenhum e nem outro sabe exatamente o que está falando. Bom, eu queria agradecer se você assistiu até aqui. Obrigado.